Hoje a gente vai aprender a configurar as informações que vão no seu modelo BIM. Fica com o vídeo. Bom, o que diferencia o modelo 3D de um modelo BIM são principalmente as informações que esse modelo carrega. Vamos fazer uma caixa aqui para fazermos alguns experimentos. Depois que você fizer a caixa, pode clicar nela e vir aqui na janela de propriedades. Nós temos um lugar aqui especial para os atributos. Todo modelo vem com alguns atributos. Volume, área, nome do objeto. Isso aqui ainda é uma caixa para o software. E nem todas as informações que essa caixa tem estão aqui, principalmente as informações geométricas. Essa caixa tem comprimento, largura, altura, coordenada do CG, cota superior, cota inferior, perímetro. São muitas informações e por isso que ele não exibe todas aqui. Mas você pode utilizar qualquer informação geométrica para mostrar em uma tabela ou uma lista de quantidades, mesmo que ela não esteja aparecendo na janela de atributos, tá? No campo de atributos. Legal, como esse é um sólido genérico, nós podemos colocar mais informações nele. Não é só para ficar bonito. Eu costumo dizer que se for para ficar bonito, não coloque. Coloque as informações que você vai utilizar. Utilizar nas listas, nas quantidades, na identificação das estruturas, na conferência, na exportação para o seu cliente, por aí vai. As informações que nós vamos inserir no nosso modelo são chamadas de atributos. Nós temos 4 ferramentas para atributos: atribuir, transferir, modificar e remover. Vamos vir aqui na ferramenta de atribuir, mas a gente não vai atribuir nada ainda. Primeiro nós vamos aprender a criar um atributo, e uma maneira de criar um atributo é por meio dessa ferramenta atribuir. Abriu a ferramenta, vem no tick, aqui nessa janela seria onde a gente ia preencher o valor do material, por exemplo, para depois selecionar os modelos e inserir a informação. Vamos um pouco mais para frente, clica nessa etiqueta. Então a etiquetinha, sempre que você vê uma etiqueta no Plan, é o símbolo universal para atributos, tá? Tem alguma coisa a ver com atributo quando você vê esse símbolozinho aqui. Bom, chegamos na janela. Na esquerda você tem os grupos de atributos. O grupo padrão são os atributos que vêm com o software e os de usuário são os que eu criei ou os que você pode criar aí também. Você tem as pastas aqui na esquerda. E os atributos propriamente ditos são os que aparecem na direita. Tem bastante atributo padrão, alguns são importantes você conhecer. Na verdade, eu recomendo que você conheça mais as principais pastas. Uma das principais pastas é a pasta estrutura. Na verdade, existem 3 pastas estrutura, tá? Existe, além dessa, a pasta estrutura quantidades e a pasta estrutura especial. Só que elas não aparecem na ferramenta atribuir atributos, vão aparecer em outras ferramentas. Então, as pastas chamadas estruturas têm os atributos de modelagem, de concreto, de forma 3D, material, método construtivo, estágio e por aí vai. Falando um pouquinho sobre os atributos, e isso só vai valer para o idioma português, se você estiver no inglês isso aqui não vai valer, repara que antes do nome do atributo tem como se fosse um prefixo, uma classificação comum, estrutura chaminé ou só estrutura. Os atributos que têm o nome comum antes quer dizer que eles aparecem em mais de uma pasta. Então, o comum material aparece aqui e aparece também na pasta material e talvez apareça em outras pastas. O atributo estrutura unidade aparece apenas na pasta estrutura. Como tem muitos atributos, essa segunda classificação ajuda você a entender um pouco melhor em alguns casos, mas só no português. Então, primeira pasta importante, nós já conhecemos, estrutura. Segunda pasta muito importante, engenharia. Aqui estão os atributos de armadura. Engenharia estão os atributos de armadura. Esses são realmente importantes, porque quando a gente for montar a nossa lista, nosso resumo de ferro, e quiser procurar o atributo de comprimento da barra, eu vou procurar aqui dentro dessa lista. A pasta IFC tem atributos homologados pela Build Smart, então quem for trabalhar nesse nível vai ser importante conhecer ela também. As pastas insertos e precast são importantes para quem trabalha com as versões de pré-moldado e pré-fabricado do software. E existem outras pastas importantes que não estão aparecendo na ferramenta atribuir, por exemplo, pasta de projeto, pasta de layout, para quando a gente for montar o nosso carimbo inteligente. Bom, eu posso criar os meus próprios atributos. Então aqui em atributos de usuário, o primeiro passo, igual para renomear um arquivo do Windows, você pode renomear essas pastas, principalmente a pasta que está escrito BIMWorks, você pode renomear para o nome do seu escritório. Clica em cima, espera um segundinho e aí você renomeia. Você pode criar novas pastas também, se necessário. Os ícones
aqui da esquerda são exatamente para isso. Então, o mais da esquerda, você cria uma nova pasta. Muito cuidado se você for excluir uma pasta. Se você excluir a pasta, você vai excluir também todos os atributos que estão lá dentro. E não tem volta apenas com backup do seu computador ou um backup do servidor. Repare que eu já deixei alguns atributos extras criados para você editar. Então, esses que têm o mesmo nome da pasta e um número no fim. Por exemplo, na pasta quantidades, você tem a quantidade 8, 9 e 10. É um atributo que eu já deixei criado simplesmente para você editar. Mas se você quiser criar também, o mesmo trabalho de criar e de editar, não muda nada. Vamos vir na pasta de quantidades mesmo e editar esse atributo de peso. Clica nele e vem na etiqueta com um lápis. Etiqueta é o símbolo de atributo e lápis é o símbolo de modificar do software. Eu costumo colocar a unidade direto no nome do atributo. Então eu vou digitar o nome aqui para incluir a unidade. Vai ficar peso T entre parênteses. Comentário é um espaço para uma descrição. Essa descrição vai aparecer em alguns locais, honestamente eu nunca utilizei. Elemento de controle é como o usuário vai digitar o valor desse atributo. Porque os atributos que você criar, eles vão ter que ser preenchidos por alguém, a não ser que você use o elemento de controle de fórmula, mas a gente já vai chegar lá. Então o elemento de controle de entrada é uma caixinha de texto onde o usuário digita o que ele quiser pelo teclado. Lista suspensa e lista suspensa sem entrada, isso aqui que nós estamos agora é uma lista suspensa sem entrada. A gente só pode escolher uma dessas opções. A lista suspensa, você pode escolher uma dessas opções ou pode digitar uma opção que não exista. Então, quando você opta por lista suspensa, a janela muda e aparece um campo para você entrar com as opções que você quer que o usuário enxergue. É só colocar uma opção em cada linha e apertando Enter. Muito legal, por exemplo, é você fazer o atributo de classe de concreto. Você coloca lá C20, C30, C25, C35 e por aí vai, e o usuário vai ter que escolher uma daquelas opções que você definiu. Lista suspensa de Ashura, não vai haver uso para gente. Caixa de seleção é uma caixinha onde você clica para verdadeiro ou desclica para falso. Por exemplo, um atributo para saber se o modelo ou se o desenho foi verificado. E fórmula é o que nós vamos fazer para esse atributo de peso. Esse atributo já tem uma fórmula, mas nós vamos apagar e fazer de novo para entender o processo de escrever uma fórmula. Esse é um atributo realmente complexo, ok? Um dos mais complexos de toda essa lista que você está vendo, então não vai dizer que eu economizei no exemplo. Legal, continuando aqui, tipo de dado. A gente tem número inteiro, é um número inteiro, número flutuante é a mesma coisa que número decimal ou texto. Isso aqui não tem segredo, que tipo de resposta é o nosso atributo, ok? Unidade, você pode escrever aqui toneladas também, o T, ou pode escolher uma unidade padrão, ou você pode deixar em branco já que a gente escreveu a unidade no nome. Eu, como gosto de escrever a unidade no nome, não gosto de escrever ela aqui. O que vai acontecer se eu escrever aqui? A unidade vai aparecer após o valor. Então, quando a gente tiver o atributo lá, clicar na nossa peça, vai aparecer peso, T entre parênteses, vai vir um valor, sei lá, 5 toneladas, e vai vir um T ainda depois do valor de 5. Ok? Vamos lá para a fórmula. Bom, você escolheu fórmula porque você quer que o software calcule o peso das estruturas para você, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com base em dois atributos, o atributo material e o atributo volume. Volume é uma informação geométrica que qualquer modelo 3D tem. Então, qual que vai ser o objetivo final? Se o material for concreto, o peso vai ser o volume vezes 2.500. Se for aço, o peso vai ser o volume vezes 7.850. Primeiro vamos aprender a fazer uma multiplicação. Volume vezes 2.500. Clica aqui dentro e depois você vai clicar em atributo e começar a escrever volume. Vai ter esses atributos que tem o nome volume aqui dentro, tá? A gente podia ter olhado lá na caixinha qual que era exatamente o nome que estava mostrando o resultado do volume, mas é este aqui, eu já vou te dizer, é esse comum, volume. Duplo clique nele. Em operador, aqui você vai ter o asterisco, que seria a mesma coisa que o vezes. Você pode clicar aqui ou você pode simplesmente digitar. Legal, agora eu vou digitar aqui 2.500, tá? Então como é que a gente vai fazer agora para ver se é concreto ou aço? Existe um operador chamado if. Aqui que as coisas começam a complicar um pouco. Porque a gente vai ter que escrever da maneira correta, né? Da maneira que o software entenda. Sempre que você não souber algo, ou que você tiver alguma dúvida, você pode abrir o Help do software. Então eu estou dentro da ferramenta, eu vou apertar o F1 e ele vai abrir o Help já daquela ferramenta que eu estou dentro. E aí então eu vou vir aqui em Fórmula Editor e depois em Syntax
and examples for conditions. Tem o uso do if aqui dentro. Então vamos entender. Eu preciso colocar o if, condição entre parênteses, depois fora do parênteses o resultado se for verdadeiro, escrevo o else e o resultado se for falso. Além do help, você cliente, estudante, perdão, professor, ou mesmo você que está utilizando uma licença trial do software para conhecer, tem todo o meu apoio para te ajudar a pensar uma fórmula ou todo o meu apoio para te ajudar em qualquer coisa do software, ok? Vamos voltar. Então eu vou escrever aqui if, ou você pode clicar lá, abro parênteses, e aí eu vou buscar o atributo material. Vou escrever igual, e agora a gente precisa escrever concreto, né? Só que em programação, e querendo ou não, isso aqui é uma programação, tá? Sempre que a gente for escrever um texto, a gente precisa escrever esse texto entre aspas duplas. Tem programações que às vezes são aspas simples, mas aqui é aspas duplas. Então eu vou escrever concreto entre aspas duplas, tudo maiúsculo. Por que tudo maiúsculo? Porque quando eu for preencher lá o atributo da minha peça, eu vou preencher tudo maiúsculo. E por que eu vou preencher tudo maiúsculo lá? Porque depois eu quero usar isso em uma lista, uma tabela quantitativa, e nas minhas listas, nas minhas tabelas quantitativas, eu gosto que saia tudo maiúsculo. Ok? Então eu escrevi aqui concreto, fecho o parênteses, e aí eu vou dar um Ctrl X para recortar e um Ctrl V para colar o volume vezes 2.500 para frente. Vou escrever o else entre underlines, ou você pode ir ali em operadores e procurar o else, tudo maiúsculo, tem que ser exatamente da maneira que a gente viu lá no help. E aqui eu já poderia colocar volume vezes 7.850, eu poderia colocar 0, poderia colocar -1. Tá? Depende do que você quer fazer. Eu quero fazer o mais difícil, eu quero fazer o mais correto. Então eu vou colocar aqui outro if, depois underline, né? Então underline, if, underline, e eu vou copiar aqui a condição do concreto, só que eu vou trocar por aço. Vou copiar a fórmula do 2.500, só que eu vou trocar por 7.850. Maravilha, só que todo if tem que ter um else. Então eu tenho dois ifs e eu tenho um else. Preciso colocar mais um else, ok? Eu vou colocar aqui -999. O que vai acontecer? Se for concreto, vai ser volume vezes 2.500. Se for aço, volume vezes 7.850. Se não for nem concreto nem aço, é -999. Ou se o usuário não aplicar o atributo de material, né, igual a concreto, igual a aço, enfim, mas ele aplicar o volume de peso, também vai dar 999, ok? Você decide se você preferir fazer assim, se você preferir fazer o 0, você já entendeu a lógica, você consegue montar a sua fórmula aí. Legal. Atributo editado, pode dar ok. Vamos inserir esse atributo na nossa caixa para testar. Mas é no próximo vídeo que nós vamos aprender com mais detalhes como inserir os atributos nos outros elementos, tá? Então, vou deixar o peso marcado aqui em azul. Clicar em OK, a gente só está fazendo isso para testar. Na outra aula a gente vai aprender como inserir vários atributos de uma só vez, tá? Vou clicar aqui na caixa e aí eu posso clicar em aplicar ou confirmar com o botão direito na tela. Vou sair da ferramenta. Se eu clico na caixa agora, eu devo ver a janela de propriedades e o peso dele vai estar -999. Por quê? Porque o atributo comum material ainda não está preenchido. Então se eu escrever aqui concreto, tudo maiúsculo, vou apertar Enter, e aí eu vou só sair da caixa e voltar de novo para a janela de propriedades para a gente enxergar o peso real, tá? Tem um errinho aqui, você já deve ter reparado talvez quando estava montando a fórmula, né? Esse peso não está em toneladas. Calma, como é que eu faço para editar um atributo? É exatamente o que a gente fez agora, a gente acabou de editar o atributo. Então, vou pegar a ferramenta atribuir atributos, vou chegar lá no atributo, clicar na etiquetinha com lápis, e aí eu posso dividir por 1000 ou eu posso simplesmente multiplicar por 2,5 e por 7,85. Não precisa inserir esse atributo de novo na caixa, porque a gente só mudou a fórmula, mas ele continua inserido na caixa. Então assim que você fizer a modificação na fórmula e voltar na caixa, você já vai ver o novo resultado para todos os modelos de todos os seus projetos, tá? Última coisa, eu não ensinei você a criar um atributo. Eu só ensinei você a editar, certo? Para criar eu já falei que é a mesma coisa. Só que ao invés de você clicar na etiqueta com lápis, você vai clicar na etiqueta com mais. A janela é exatamente a mesma. Não muda nada. Por fim, eu criei o atributo, peso, aqui em quantidade, mas eu queria levar esse peso, por exemplo, para esforços, sei lá. É só você arrastar ele daqui e jogar
ele lá em esforços, tá? Eu não vou fazer isso, mas é simples assim. Você pode selecionar vários atributos com Ctrl, com Shift aqui e arrastar para uma outra pasta se você precisar. No mais é isso. Na próxima aula nós vamos aprender as maneiras de inserir vários atributos de uma forma mais prática nas nossas estruturas. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que você precisar, conta comigo. Um forte abraço e até a próxima.